Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, o book haul do mês de julho, mês aí que teve Prime Day, e eu aproveitei para comprar algumas coisas no site da Dark Side, mas na verdade eu comprei no mês de junho e acabaram chegando durante o mês de julho. Mas antes de mostrar cada uma dessas novas aquisições, tanto de quadrinhos quanto de mangás e livros, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Começando então pelos quadrinhos, eu acabei recebendo aqui um- uma pré-venda da Comic Zone, que foi o mangá Na Prisão, que é do Kazuichi Hanahawa. Então não vai dar para falar aqui com muitos detalhes, já que tenho muitas coisas aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar o link aqui de todas elas, e aí a sinopse com certeza vai facilitar aí para vocês, tá? Então esse eu acho que foi o único mangá que eu comprei durante o mês de julho. Agora, um quadrinho de um autor que eu nunca li absolutamente nada é o 100% aqui do Paul Pope. Esse quadrinho aqui foi publicado pela editora Mino. Aqui nós temos um senhor calhamaço. Deixa eu mostrar aí um pouco da arte desse quadrinho para vocês. Mas, como em qualquer grande ficção científica, a tecnologia e o prognóstico do futuro aqui são apenas um veículo para analisar a condição humana, leitura obrigatória. A edição definitiva de uma obra que redefiniu o cyberpunk em quadrinhos. Olha só que responsabilidade, hein? Estou muito ansioso para poder ler. Esse quadrinho que inclusive eu já li, eu comprei numa dessas feiras da Promo Livros, que é o Lily Renier, Fuga do Holocausto, que foi lançado pela editora Excelsior One. É um quadrinho com uma arte que eu não gosto muito, mas eu acho o roteiro desse quadrinho muitíssimo poderoso. Então, falando um pouco da sinopse, em 1938, Lily Renier Wheeling é uma garota judia de 14 anos que mora em Viena. Seus dias são preenchidos pela arte e pelo balé, e quando os nazistas marcham até a Áustria, a vida de Lily é arruinada do dia para a noite. De repente, seu próprio país não é mais seguro para ela e sua família. Para sobreviver, Lily deixa os pais para trás e vai sozinha para a Inglaterra. Escapar dos nazistas é apenas o começo da jornada de Lily. Ela precisará escapar muitas outras vezes da servidão, da dificuldade e do perigo. Será que encontrará um jeito de conseguir seu tipo particular de vingança contra os nazistas? Aí acompanha a história da corajosa garota que se transformou em uma quadrinista de heróis e uma verdadeira pioneira dos quadrinhos. É, acho que eu gosto muito mais do tema em si do que da arte desse quadrinho. Agora, pela editora Trem Fantasma, Tina Modotti, Reflexos de uma Vida, do Ivo Milazzo, com colaboração de Ana Rita Graziano. Então tá aqui essa capa muito bonita. Mostrar um pouco, tem esse gigantesco marca-página, um pouco da arte do Ivo Milazzo. Eu tenho um quadrinho do Ivo aqui, que já está na hora de começar a ler. Nessas reflexões, Ivo Milazzo, fascinado pela personalidade, pelos acontecimentos que marcaram sua existência, apresenta um ponto de vista pessoal positivo sobre uma personalidade histórica que se entregou intensamente à vida. Tina Modotti ajudou a moldar o século XX. Então ainda não li, quero muito ler. Agora, Ficcionário do Horácio Altuna pela Isco Editora, um quadrinho também que eu confesso que estava bem ansioso aí para ler. Mostrar um pouco da arte. Acho que o grande irmão está de olho em você.
Em um mundo permeado pela corrupção e pela desigualdade, Beto Benedetti é um sobrevivente em meio a uma sociedade que submete a individualidade a um controle estatal absoluto. Sua luta pela liberdade revela as complexas nuances da alienação, questionando até onde o ser humano pode ir quando sua dignidade é ignorada. A narrativa provoca uma reflexão profunda sobre a natureza do poder e da resistência, desafiando o leitor a considerar as implicações éticas e filosóficas da conformidade diante da opressão. Então, essa sinopse me chama muitíssima atenção. Tem aqui o primeiro lançamento também da editora Poptopia, que é Texakid, My Bro. Igor Corday e Darko Macan. Mostrar um pouquinho. Ele vem com esse cartão postal, inclusive depois eu tenho até que guardar. E esse marca-página, espero que dê para ver. Agora, um pouco da arte. Deixa eu mostrar. Um pouco da arte do quadrinho. Não sei se está dando reflexo, mas uma arte que me chama muitíssima atenção. Enfrentar um herói de quadrinhos não é uma tarefa fácil. Adovan Branditz é um jovem e talentoso quadrinista que tenta se libertar da sombra do pai, Tomislav Branditz, criador do mundialmente celebrado Texakid. O conflito do filho se torna ainda pior quando o cowboy aparece em carne e osso durante uma convenção de quadrinhos e passa a conviver com a família Branditz. Então, estou bem interessado em ler, com certeza eu vou ler nos próximos dias. Esse quadrinho da editora Comic Zone, que é Os Filhos de El Topo, do Jodorowsky e do Ladron, acho que é assim. E falta pouquíssima coisa do Jodorowsky que já foi lançado aqui no Brasil. Então, essa aqui, se eu não me engano, é a continuação de um filme que foi lançado pelo Jodorowsky. Então, essa capa aqui que muito parece o Rodrigo Santoro aqui, mas também vai para minha coleção de Jodorowsky. Recentemente, me deu uma vontade de voltar a ler quadrinhos de heróis. Eu tinha uma coleção até bem grande de histórias em quadrinhos de Marvel e DC, mas acabei me desfazendo. E aí eu comprei essas edições de Vitória Sombria, do Jeff Loeb e do Tim Sale. Esse aqui já tem um encadernado lançado, mas eu comprei essas edições aqui. Então, Vitória Sombria, os quadrinhos 5,50. Imagine o quão fora da realidade é isso hoje. Um de 7 é essa capa, aí se chama Guerra, depois Brinquedos, nessa capa. Tem aqui Paixão, nessa capa também. Aí nós temos Combate, capa bonita. Órfãos. Temos Vingança e Paz. Completando aí os 7 volumes dessa importante história do Batman, né? Inclusive, eu já tive o encadernado de capa dura. Então, só mostrando um pouco da arte desse quadrinho. Com certeza quero ler muito em breve. Agora, eu acho que finalizando a parte de quadrinhos, recentemente eu comprei e acabou chegando em julho esses quadrinhos da Darkseid, que faz parte dessa coleção Monstros da Universal, que ela lançou aí um trio. Então, não o primeiro, né? Mas o primeiro que eu vou mostrar aqui é Drácula Vive, que é do James Tynion IV e do Mark Simons. Vou mostrar um pouquinho da arte. Essa coleção nada mais é do que uma revisitação, e aí mostra um novo olhar aí
para essas histórias clássicas dos monstros da Universal. Aí tem o do Drácula, que se chama Drácula Vive, eu já li, Frankenstein Vive. É, eu, aqui é do Michael Walsh e do Tony Mary. Vou mostrar um pouco da arte desse quadrinho. E por fim, o Monstro da Lagoa Negra Vive, que é do Dan Waters e do Han V e Matthew Roberts e do Dave Stewart e Trish Mulvihill aqui. A capa, inclusive, a Darkseid lançou um livro sobre a criadora do Monstro da Lagoa Negra há bastante tempo. E depois que eu vi algumas pessoas falando sobre essa biografia, eu acabei me interessando um pouco em conhecer a história dessa autora. Agora, vamos para os livros, né, que chegaram por aqui no mês de julho. Tem bastante coisa da Darkseid, mas eu vou mostrar. Na verdade, ainda tem um quadrinho aqui que faltou mostrar, que é O Morro da Favela, do André Diniz. Esse aqui, que na verdade é um relançamento, né? Fotos por Maurício Ora. André Diniz, que tem um traço muito característico dele. Então, estou bem ansioso para ler essa obra. E aí, publicado originalmente em 2011, Morro da Favela marcou uma geração ao narrar com sensibilidade e força documental a trajetória de Maurício Ora, fotógrafo e morador do Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. Bem interessante essa sinopse. Vamos aos livros. Primeiro, eu vou mostrar esse presente que eu recebi, que eu gostei muito, inclusive, que é os Irmãos Karamazov, nessa edição da editora 34, que conta com tradução de Paulo Bezerra e desenhos de Ulisses Boscolo. Essa edição aqui, que vem em 2 volumes. Então, eu já tinha aquela edição da Martin Claret, que é um volume, mas eu vou acabar me desfazendo dela para ficar só com essa edição. Aí vem nesse box que, convenhamos, né, a qualidade bem mais ou menos, mas eu gostei muito do presente. Inclusive, muito obrigado, Gustavo, pelo presente. Essa indicação aqui desse livro, que foi lançado pela Intrínseca e calhou que estava em promoção na Prime Day, que é A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, vencedora do Pulitzer, o melhor livro que você terá nas mãos, segundo o Los Angeles Times. Mas não foi a indicação deles que eu peguei, foi a indicação que a Fabiane Guimarães, que é uma autora de 2 livros que eu gosto muitíssimo, inclusive também aqui, é Como Se Fosse um Monstro e Apague a Luz Se For Chorar. Ambos têm resenha aqui no canal. Então, ela indicou esses livros e eu gostei muitíssimo. Veio lançamento da Intrínseca, não vou falar muito da sinopse, porque senão vai ficar muito grande. Pedro e Daniel, do Federico Erebia, pela editora Universos. Também estou muito interessado em ler esse livro, quero colocar nas minhas prioridades de leitura. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre. Na verdade, é um unboxing que eu fiz durante o mês de julho. E aí, nesses vídeos, eu acabo também falando um pouco da sinopse dessas obras de alguma forma. Ainda sobre compras da Prime Day, Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito, da Fanny Flag, publicado pela editora Globo Livros. Peguei essa indicação no Instagram também, quero muito ler. Esse livro estava numa promoção assim irresistível, que é Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, que também foi vencedor do prêmio Pulitzer em 2017. Esse aqui foi lançado pela editora HarperCollins. Então, quero ler muito em breve e o custo-benefício foi excelente.
Também, durante idas minhas ao shopping, eu acabei comprando 3 livros na loja da Promolivros, que tem aqui no shopping que eu costumo frequentar. O primeiro deles é da editora Crítica, A Vida de Gabriel Garcia Marques, contada por amigos, familiares, personagens de 100 anos de solidão. Eu já li esse livro no clube do Servino Reads, 100 anos de solidão, que é o livro Solidão e Companhia, da Silvana Paternostro. Esse livro, eu acredito que ele seja um lançamento não muito recente aqui no Brasil. Cadê? 2021, da editora Planeta. Tem aí 5 anos. Do Tom Perrotta, ou Perrota, do mesmo autor de Deixados para Trás, Senhora Fletcher. Romance que originou a série da HBO. Quero muito ler esse livro que, apesar de ter essa aparência aqui bem delicada, eu acho que vai me enganar bastante. Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir, da autora de Uma Chama Entre Cinzas, foi publicado pela Verus Editora. Quando esse livro foi lançado, eu o via em basicamente todos os canais no YouTube, e aí estava numa promoção bem interessante, acho que era R$ 10, e eu resolvi comprar, apesar de que não é, talvez, o tipo de leitura que eu fizesse, mas eu resolvi aproveitar a oportunidade. Agora, alguns livros, só livros da Dark Side que chegaram. A maioria desses livros chegaram atrasados por aqui, porque durante a compra foi em junho, mas eu acredito que a ida da Dark Side para a Bienal, não sei se foi isso exatamente, mas acabou atrasando algumas entregas, mas não tem problema. O primeiro deles é A Entidade, do Frank de Felista. Essa fonte aqui, vamos ver aqui. Frank de Felita, isso mesmo. A Entidade, tradução da Laura Zuniga, Darkside. Então, vou mostrar aqui um pouco da capa. O corte é esse, eu nunca sei se é verde ou se é azul, mas são assim as folhas de guarda. Essa é até bem simples, pelos padrões da Darkside. Tem aqui também Invocação da Bruxa, da Fritz Leiber. Ela conhece da natureza, a bruxa escolhe o que floresce. Essa capa bem bonita, tem esse corte aqui. Folha de guarda muito bonita, inclusive. A divisão dos capítulos. Aqui, a diagramação padrão da Dark Side. Agora, esse livro também tem uma das melhores capas que eu tenho aqui, que é Mulheres Perfeitas, do Ian Levin. Ele que é o mesmo autor de O Bebê de Rosemary. Isso mesmo. Trabalho gráfico impecável. Tradução de Lucy Collin. Deixa eu ver. Invocação da Bruxa, de quem é a tradução? Eduardo Castro. Aí, se você... Esse olho aqui, ele tem um detalhe em verniz muito bonito. Então, também um livro que estou querendo muito ler. E agora, 2 livros da editora Wish, que faz parte agora da editora Darkside, que é Félix Salten apresenta Bambi, a Fábula de uma Vida na Floresta. Eu acho que eu tenho esse livro em uma outra edição, que era uma capa mais ou menos, parecia papel pardo. Eu acho que é isso. Essa é a folha de guarda. Este tesouro pertence a... Como se alguém fosse escrever aqui. Então ele vem com algumas ilustrações ao longo do livro. Então vai entrar aí para a fila de leitura muito em breve. Então, J.M. Barrie apresenta Peter Pan e o Wendy, com essa capa
que eu acho de gosto duvidoso, na verdade. Todas as crianças, exceto uma, crescem. O clássico de 1911 que inspirou a animação. E aí tem essa capa não, essa folha de guarda e a divisão dos capítulos, assim. Deixa eu ver se vem com alguma. Vem com algumas artes também. Extra S, bem bonita. Ah, esse não é um lançamento, mas eu comprei ele para aproveitar um desses cashbacks que você acaba tendo aí quando compra na editora Darkside. Mas foi essa edição de O Fantasma da Ópera do Gaston Leroux. Assim, né? Ele vem com essa luva, né? E aí você tem essa capa. Tem esse corte vermelho, parecendo cortina aqui. E diagramação padrão da Darkside tem essas divisões de capítulo. Tem algumas imagens aqui que eu vi. Eu acho que é ao final de cada capítulo. Achei muito bonita essa edição. Na verdade, confesso que eu sou muito fã das edições da Darkside. E agora, por fim, foram alguns lançamentos da Macabra. Deixa eu ver. É isso. Todos são lançamentos da Macabra. Não, menos um aqui. Não é lançamento da Macabra, mas os demais. Esses 5 são. Deixa eu só falar sobre esse. Que é o leiloeiro. Ele não vende apenas objetos, ele negocia almas. É Johan Sanson, o leiloeiro. Essa capa. Essa folha de guarda. E tem esses textos de introdução nessas páginas pretas. E aí os capítulos são com entrada padrão. Esse é o corte, né? Dessa edição. Agora, os 5 livros da Macabra, nós temos aqui Pânico se tornou maior do que eu imaginava. Wes Craven. Pânico, o legado do grito, do Padraig Aroney. O legado do grito. Então temos essa folha de guarda, imagens assim. Então, esses são mais livros de bastidores e falando sobre essas franquias do cinema. Então, se você gosta de filmes de terror, eu inclusive gosto bastante. Mas aqui, ó, Macabra, essas vieram com luvas, como se fosse uma fita de VHS, mas é Macabra VHS Collection. Esse aqui é do. Não é reclamando não, mas o parque. Meu Deus, o Parque Macabro. Olha, nunca que daria. Assim, é um trabalho bacana, né? Mas dá um trabalhinho pra essa folha de guarda. Eu gostei. Olha só, muito bonito. Só preciso encaixar aí nas minhas leituras. Olha como começa os capítulos. Na folha vermelha. Muito bonito. E essa capa também. Maníaco, esse aqui dá pra ler, do Stephanie Burgon, ou da Stephanie, baseado no roteiro de C.A. Rosenberg e Joy Spinell. Livraço isso aqui parece, mas olha só a folha de guarda. Eu nunca assisti esses filmes, na verdade. Eu acho que vai ser uma boa pedida à medida que eu for lendo e assistindo esses filmes. A Hora do Espanto não é um filme que eu não conheço, mas eu não lembro se eu assisti, aí tá assim. É baseado também no roteiro de Tom Holland. Não é o Homem-Aranha. Olha só, muito bonito. Muitíssimo bom gosto. Tem o início de capítulo igual
Acho que é padrão dessa coleção. Aí vem a luva. Acho que eu coloquei do lado errado. E aí, por fim, temos Basket Case, baseado no roteiro de Frank Henenlotter, Armando Munhoz. Olha só essa folha de guarda. Muito bonita. E aí segue o padrão, basicamente, de todas essas edições da Macabra VHS Collection. Então é isso. Esses foram todos os livros que eu acabei adquirindo aí durante o mês de julho de 2025. Deixem aí nos comentários quais foram os livros que entraram para a estante de vocês e eu espero conseguir colocar eles como prioridade de leituras nos próximos meses. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta e todo domingo. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.